Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Se morremos com Cristo, cremos que viveremos também juntamente com Cristo. A Epístola de São Paulo de hoje nos mostra, caros católicos, mais uma vez, como Cristo é o centro de tudo. É somente com Ele que podemos e devemos morrer ao pecado. É somente com Ele que podemos viver para a vida eterna. No centro de tudo está Cristo. Nós saímos de Deus a partir do nada pela criação e voltamos para Deus, Jesus Cristo, se cooperarmos com a graça dele. Então voltamos para Deus por Jesus Cristo, que nos alcançou o perdão de nossos pecados pela sua vida na terra, em particular pela sua morte de cruz. Nossa vida nada mais é do que uma saída de Deus pela criação, infelizmente um afastamento dele pelo pecado original, por nossos pecados atuais, e uma volta a Deus por Cristo, pela cruz de Cristo. Só podemos chegar ao céu por Cristo. E tudo na igreja sempre demonstrou claramente, sem ambiguidades, essa centralidade e essa necessidade de Cristo crucificado para a nossa salvação. E ela sempre demonstrou essa necessidade de Cristo na sua doutrina, na sua liturgia. E essa centralidade na doutrina e na liturgia transbordava para todos os aspectos da vida cristã. Um desses aspectos é justamente a arquitetura sacra. A arquitetura sacra tradicional de uma igreja católica demonstra a centralidade e a necessidade de Cristo, bem como mostra a centralidade e a necessidade da própria Igreja Católica para a salvação. Aproveitando então que ainda estamos sob a graça da bênção da capela, gostaria de considerar alguns poucos aspectos relevantes da arquitetura sacra católica tradicional, para a nossa edificação, para podermos melhor rezar e aderir ao que a Igreja ensina de maneira tão sublime. Antes de tudo, é preciso que conheçamos alguns termos de arquitetura sacra. Comecemos pelo exterior. Antes de entrar na igreja, propriamente dita, nós temos aquela parte coberta, chamada Galiléia ou Nave. Entrando na igreja, ainda fora dela, nós temos a pia, nós temos o batistério, ou uma pia batismal. Aos poucos iremos providenciar. Em seguida, temos essa parte retangular da igreja, que se chama nave, onde fica a maior parte dos fiéis. Os braços que se abrem no final da nave se chamam transepto. Temos o transepto sul e o transepto norte. Ao final da nave, marcando claramente a divisão, nós temos a mesa de comunhão. Como diz o nome, é onde os fiéis recebem a sagrada comunhão de joelhos e sempre na boca. Depois, na mesa de comunhão, nós temos o presbitério, onde fica então o presbítero, o clero em geral, e aqueles que se associam ao clero durante a cerimônia, os coroinhas, sempre do sexo masculino, como requer a proximidade com o ofício sacerdotal. O presbitério é às vezes chamado também de santuário, que é o local onde ocorre o que há de mais santo na nossa religião, o que há de mais santo na terra. O local onde Cristo se faz presente na Eucaristia e onde se renova o sacrifício da cruz. São esses, então, os elementos que nos interessam hoje para compreender um pouco a arquitetura sacra de uma igreja. Galiléia, batistério, nave, transepto, mesa de comunhão, presbitério ou santuário. Na arquitetura católica de uma igreja, a forma mais comum,
mais própria para o edifício é a forma de cruz. Aqui nós temos essa forma de cruz. Os transeptos formam os braços da cruz. A nave do presbitério formou a parte vertical da cruz. A arquitetura em forma de cruz, pois é pela cruz que nos vem a salvação. Mas não se trata simplesmente de uma cruz. A igreja em forma de cruz representa, na verdade, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. Assim, na nave e nos transeptos, temos o corpo de Cristo com os seus braços. No presbitério, no santuário, nós temos a cabeça de Cristo. Os fiéis ficam na nave e nos transeptos. O sacerdote fica no presbitério. Os fiéis ficam na nave porque formam os membros do corpo místico de Cristo. O sacerdote que age na pessoa de Cristo, que é outro Cristo em virtude de sua ordenação, fica no presbitério, pois essa é a função de Cristo, cabeça do corpo místico. A correta arquitetura da igreja demonstra então a verdade de que a igreja é hierárquica. Cada um deve ocupar seu devido lugar na igreja, tanto no edifício físico quanto no edifício espiritual. Além disso, essa arquitetura coloca Cristo no centro. O principal é a cabeça e não o corpo. O principal é Cristo e não nós. É da cabeça que vem todas as ordens para o corpo. É do presbitério, da Santa Missa, que vem todas as graças para nós. A arquitetura tradicional de uma igreja representa também a vida de Cristo. Para entender melhor isso, precisamos lembrar um pouco de geografia. Na medida em que as circunstâncias o permitirem, convém muitíssimo que a entrada da igreja se faça pelo ocidente, enquanto o presbitério deve apontar para o oriente. Convém então que a igreja seja, na medida do possível, orientada, isto é, o presbitério esteja voltado para o oriente. Aqui nessa capela, a providência ajudou. O presbitério aponta quase milimetricamente para o oeste, enquanto a entrada está voltada para o ocidente. Convém que a entrada da igreja esteja do oeste, porque no oeste o sol se põe, no oeste o sol desce. A entrada da igreja é então a entrada de Cristo no mundo. É a descida dele do seio do Pai para nos salvar. É a descida do sol de justiça para nos redimir. Em seguida, pois na entrada nós temos o presbitério. Cristo viu alguns, foi batizado antes de começasse o ministério público por São João Batista. Em seguida, Cristo viveu entre os homens. Ele passou pelo mundo, dissipando as trevas, expulsando os demônios, pregando o Evangelho, convertendo as almas até chegar ao Calvário. Essa vida de Cristo entre os homens, essa passagem de Cristo, da encarnação, sua entrada no mundo, a crucificação, está representada pela nave onde estão os fiéis. Então, depois de sua encarnação, seu batismo, Cristo veio entre os homens. A palavra nave, justamente, nada mais é do que navio. Portanto, meio de transporte na água. A água que, como sabemos, simboliza o pecado, a instabilidade do mundo entregue às coisas passageiras. Cristo passou pelo mundo, fazendo verdadeiramente bem, chegando até a cruz. A cruz, o Calvário, o sacrifício de Cristo estão no altar do presbitério. Após a sua morte na cruz, o Senhor Jesus Cristo ressuscita e ele sobe ao céu. A ressurreição e a ascensão estão representadas pelo Oriente. O nascer do sol é o sol que se levanta. Portanto, o Senhor desce do céu no seio do Pai. Ele é batizado. São João Batista, um batismo diferente do nosso. Ele vive entre os homens, ele morre na cruz, depois ele ressuscita e sobe aos céus, significando
purificada pelo sol que nasce e se eleva. Além disso, é do Oriente que Cristo voltará no final dos tempos para julgar os vivos e os mortos, como ele mesmo diz. Como o relâmpago parte do Oriente e ilumina até o Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Nós esperamos então a vinda de Cristo, não como os protestantes, mas de uma maneira sã, então devemos estar voltados ao de onde Cristo virá, no final dos tempos. Devemos então ter nossos olhos voltados para Cristo, para o Oriente. A igreja nos mostra assim, do poente ao Oriente, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Finalmente, nessa nossa breve meditação sobre a arquitetura sacra de um templo católico, é preciso afirmar que esse templo, essa edificação, representa a vida do próprio católico. O poente significa a luz, que está prestes a desaparecer, significa o domínio das trevas. Esse é o exterior da igreja. Fora da igreja estão as trevas do mundo, hostil à verdadeira religião. Fora da igreja estão as trevas do pecado. Ao entrar na igreja, o batismo, o batistério, o início da igreja, a vida fora dela. Então, o batistério está logo no início da igreja, que é pelo batismo que nós entramos na igreja católica. Por isso, no rito tradicional do batismo, a cerimônia começa fora da igreja. Então, é pelo batismo que entramos na igreja católica, pelo batismo passamos a pertencer ao corpo místico de Cristo. Pelo batismo nos encontramos em seguida na nave, na barca de Pedro. Nave é navio, então é a barca de Pedro, que é a igreja católica. Para chegar ao Oriente, à ressurreição, devemos ir com a barca de Pedro. Às vezes, porém, podemos ter a tentação de pular da barca e voltar para as águas do mundo e do pecado. Temos então os botes salva-vidas, que são os confessionários, para nos trazer de volta a vida da graça. Essa barca, fundada e edificada por Cristo, e dirigida visivelmente por Pedro e pelos papas, sucessores de São Pedro, encontramos então todo o necessário para essa árdua travessia, que é a nossa vida na terra, nesse vale de lágrimas. Todo o necessário são os 7 sacramentos, as práticas piedosas, são todos os tesouros da Igreja Católica. Na arquitetura sacra tradicional, 3 coisas estão então no centro, mas não no centro geográfico, mas realmente destacadas das outras. Estão no centro de uma igreja, a cruz, o altar, o tabernáculo ou o sacrário. Na igreja, o sacrário está a Eucaristia. Na igreja não se trata de todos nem a todos. Trata-se de todos, inclusive o padre, dirigirem a cruz, a missa e a Eucaristia. Esse deve ser o foco de uma igreja. Tudo deve levar nosso olhar, de algum modo, para essas 3 coisas. O altar deve realmente estar em local elevado, como o Calvário. Ele deve estar elevado e com os degraus em número ímpar, sempre permitindo que sobre um, que significa a unidade de Deus. O altar está em lugar alto, indicando que para encontrar Deus devemos nos desapegar das coisas desse mundo e elevar a nossa alma. Foi no alto do Monte Sinai que Moisés encontrou Deus, por exemplo. Em geral, entre os elementos da arquitetura sagrada está também o púlpito, como esse que hoje lhes dirijo a palavra. O púlpito é levado para significar de onde vêm as palavras dele proferidas. Essas palavras vêm do alto, elas devem ser exatamente e fielmente a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Elas não devem vir da terra nem do povo. Elas vêm de alguém que tem autoridade. E Cristo, com frequência, pregava de um lugar elevado, como fez no sermão
Eis aqui então, para os católicos, algumas lições, algumas considerações que nos são dadas pela arquitetura sacra tradicional da Igreja. Arquitetura que corresponde à doutrina católica, que nos conduz verdadeiramente a elevar a nossa alma às coisas do alto. A Igreja é edificada conforme a tradição eclesiástica, eleva a nossa alma e nos ajuda a encontrar Deus, a sermos firmes na prática dos mandatos.